Então, bora lá, pessoal, para a aula 6, herança e polimorfismo. Eu vou verificar se dá para a gente poder passar os dois conteúdos ao mesmo tempo. Se não der, a gente faz igual na última e divide em duas aulas. Então, a herança é um dos fundamentos básicos do paradigma orientado a objetos que permite às classes compartilharem atributos e métodos através da definição de uma hierarquia de classes, onde subclasses herdam elementos da classe pai, também chamada de superclasse. Então, imagina o seguinte: quando a gente fala de herança na vida real, é aquilo que você ganha dos seus pais, né? Aquilo que você herda. Então, se a gente for imaginar, aqui nas classes é a mesma coisa. A gente vai ter uma classe, que vai ser a classe pai, que a gente chama de superclasse, e a gente vai ter outras classes menores, que são as subclasses. E essas subclasses, elas vão herdar todos os elementos da classe pai. Então imagina o seguinte: quando a gente tiver uma subclasse, que a gente herdar a superclasse, todos os atributos e métodos que a gente tem implementados na superclasse também vão ser implementados nas subclasses. E o polimorfismo é a propriedade de duas ou mais classes derivadas de uma mesma subclasse, superclasse, responderem a mesma mensagem de formas distintas. Então, o polimorfismo, como o próprio nome já diz, é a capacidade de ter múltiplas formas, né? Morfismo de forma e morfos, né, do grego de formas, e poli, múltiplas. Vamos entender esses conceitos aqui na programação, que eu acredito que eles são mais simples do que se a gente for falar sobre os tópicos. Só imagine que na UML, que a gente tem aqui, ó, imagine que a gente tem definido uma classe pessoa, que ela é a classe principal, e a herança ela é representada por essa setinha aqui, que a gente tem o cliente e a gente tem o vendedor, que são duas subclasses herdando da superclasse. Quando a gente pegar a classe cliente, quais são essas características? Além dela ter os atributos dela aqui, que são o CPF, ela também vai herdar todos os atributos da classe pessoa, o nome, o endereço e o telefone. E da mesma forma o vendedor, além dele ter o atributo matrícula, ele vai herdar todos os atributos da superclasse, nome, telefone e endereço. Além dos atributos, obviamente, eles também vão herdar todos os métodos. E aí o conceito de polimorfismo é que tanto o cliente quanto o vendedor vão conseguir responder por todos os métodos da pessoa. Então, a gente pode chamar métodos de pessoa tanto que a gente estiver passando um objeto cliente, como se a gente estivesse passando um objeto vendedor. Então, a partir da explicação do diagrama aqui, vamos ir para a parte de programação, que é melhor para a gente poder entender e fixar bem os conceitos. Então, vou deixar aqui o diagrama aberto, e aí nós vamos lá para NetBeans IDE. Vou criar um novo projeto, aplicação Java, aula 6. Estou criando com 0, deixa eu ver. Não, é 6.0. Então, novo projeto, aplicação Java, aula 6. Ok? Aula 6 criada. Vou tirar os comentários aqui, que vocês sabem que eu tenho toque. E vamos começar aqui com a criação das nossas classes de herança. Então, observa aqui, ó. Primeiro, uma característica que todas as classes têm, vocês lembram lá da última aula que a gente comentou, é que todas as classes já têm alguns métodos que, por padrão, elas já têm esses métodos atribuídos. Isso é por quê? Porque toda classe em Java, ela é composta de uma herança. Ela herda da classe Object. Então, existe uma classe no Java chamada Object. Se eu vier aqui, inclusive, definir ela aqui, ó, existe Object, que é essa classe aqui, e todas as classes que são criadas, elas são derivadas dessa classe Object. Por isso que existem aqueles métodos padrão lá. E essa classe Object, olha aqui quais os métodos que elas têm, tá vendo? O getClass, o equals, toString, todos esses são métodos que já vêm por padrão dessas classes aí. Então, a gente todas as classes do Java, elas já implementam uma herança automaticamente, independente se você definir ou não. Agora, a gente consegue vir e fazer as nossas heranças de forma a atender as necessidades do nosso projeto. Então, imagina o seguinte: eu vou vir aqui no meu projeto, vou criar uma classe pessoa aqui, que vai ser aquela classe igual a gente definiu lá no diagrama. Então, eu vou vir aqui, vou criar dois atributos, private string nome, private string telefone. Vou criar o construtor para essas classes. Então, vou inserir o código do construtor vazio, que vai começar tudo vazio. Vamos criar o construtor que recebe os valores também. Inserir código, construtor que recebe. Vamos criar os getters e setters. Inserir código, getter e setter.
e vamos criar o toString, public string toString, que vai retornar o nome e o telefone. Return nome, dois pontos, mais nome, e vamos pôr um /n, mais telefone, dois pontos, mais telefone. Então nós temos aí a definição padrão aqui. Se eu vier aqui, ó, pessoa, P igual a new pessoa, nome, vamos pôr Jean, telefone, tanto faz. E aí se eu vier aqui, system out println, p.toString, a gente vai ter aquela pessoa já sendo impressa aqui no nosso código. Então tá aqui nome e telefone, ok? Agora nós vamos criar a nossa classe de cliente. Então imagine que eu estou fazendo cadastro aqui para uma empresa. Todas as pessoas vão precisar ter nome e telefone. Mas se eu estiver armazenando um cliente em específico, eu vou precisar de saber o CPF dele para me emitir a nota fiscal. Então eu vou vir aqui e vou criar uma nova classe, eu vou chamar ela aqui de cliente. E aí, quando eu estiver fazendo a atribuição dessa classe cliente, o mais importante agora é isso daqui, ó. Quando eu for fazer a classe cliente, eu não vou só fazer a definição. Eu quero que essa cliente ela tenha todas as características de pessoa, mais algumas características que eu vim aqui definir. Então eu vou vir aqui e vou fazer essa classe de cliente herdar a classe pessoa. Então como que eu faço? Eu vou vir aqui na frente do nome do cliente, vou vir aqui extends pessoa. Então, dessa forma, o que que acontece? Essa classe cliente, ela já tem por padrão todos os atributos da minha classe pessoa. E o importante, no Java só é permitido que você faça o extends para uma classe. Então, você só pode ter uma superclasse para cada subclasse. Então, você não tem como herdar mais de uma classe ao mesmo tempo. Com a minha cliente aqui definida, agora o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou criar os meus atributos. Então eu vou private string CPF. O string tem que ser com S maiúsculo. Ok? E aí eu vou criar o meu construtor. Se eu vier aqui, ó, inserir código construtor, observa que ele já vai trazer uma série diferente. Por quê? Porque a gente tem algumas características aqui que são as da minha classe do super construtor. Ou seja, quando eu fizer e vier fazer a construção do meu cliente, eu tenho de chamar o construtor da minha pessoa. Por isso que ele está perguntando aqui, qual que vai ser o super construtor que eu vou chamar? Se vai ser o de pessoa vazia ou se vai ser o de pessoa com alguma informação, no caso, string nome e string telefone. Eu vou gerar primeiro o vazio, então eu vou gerar só esse da pessoa, do cliente vazio. Aí para mim poder vir aqui, basta eu vir this.cpf igual a vazio. Observa que ele não chamou nada. Agora se eu vier aqui, por exemplo, e criar um public cliente, quais são os atributos que a gente tem do cliente? A gente tem o atributo CPF, mas a gente tem também os atributos que a gente herdou, então nome e telefone. Então eu vou vir aqui e vou criar o meu construtor, nome, telefone. Se eu vier aqui construir ele, vamos só construir aqui pela geração para vocês verem como que ele ficaria. Então eu vim em construtor, vou falar que eu quero que ele gere nome e telefone e o meu CPF. Olha lá para vocês verem o que ele vai fazer. Ele está criando CPF, nome e telefone. E além disso, ele está fazendo uma chamada aqui chamada super. O que essa função super faz? Essa função super nada mais é do que a chamada para o construtor pai. Então, quando eu vier aqui fazer super passando nome e telefone, eu estou chamando esse construtor aqui, ó, que tem nome e telefone no meu pai. Eu acho que fica melhor se a gente colocar o CPF aqui no final. Então vai ser string nome, string telefone e string CPF. Dessa forma, eu vou ter um novo cliente que vai criar o nome e o telefone, passando pelo construtor da super, mais o CPF, que vai ser o atributo desse camarada aqui. Se eu vier aqui agora e inserir o código dos meus getter e setter, eu só vou ter o CPF. Por quê? Porque o getter e setter ele já é definido por padrão. E se eu vier aqui o toString, o que acontece? Eu vou querer retornar super.toString, ou seja, eu quero o toString do meu pai, da minha superclasse, mais os meus atributos que eu vou ter na minha classe aqui, que é no caso o CPF. Então, dessa forma, a gente tem o toString aqui chamando todos os atributos da minha classe pai. Observa que se eu vier aqui agora, ao invés de criar uma pessoa, eu vou vir aqui, vou até apagar isso daqui, vou criar cliente C igual a new cliente. O meu construtor eu tenho de duas formas. Eu posso passar apenas o vazio
ou eu posso vir e passar os atributos. Então, o nome, Jean, telefone e o CPF. E se eu vier aqui no meu C, observa todos os métodos que ele tem acesso. Get CPF, eu tenho get nome, get telefone, set CPF, set nome, set telefone. Todos aqueles métodos que estão tanto na classe pessoa quanto na classe cliente são disponíveis para serem acessados dentro do meu cliente. Se eu vier aqui, ó, system, out, println, c.toString, o que vai acontecer? Na hora que eu rodar aqui, ele vai ter nome e o telefone, que são da minha superclasse, mais o meu CPF, que é da minha classe, da minha subclasse, ok? Além disso, uma superclasse ela pode ter mais de uma herança. Então eu posso vir aqui, por exemplo, igual no meu diagrama está apresentado, e criar uma segunda classe, que é a classe de vendedor. Vou vir aqui, vou criar uma nova classe. Novo. Opa. Classe Java, vendedor. Vou tirar esses comentários. E vou falar que a minha classe vendedor também vai extend pessoa. Ou seja, ela também vai obter todos os atributos de pessoa. Só que eu vou adicionar para ela aqui também private string matrícula. E aí a gente vai criar todos aqueles atributos. Inserir código. Nós vamos fazer o construtor vazio. Nós vamos, aqui no caso aqui a matrícula é vazio, né? x.matrícula igual a vazio. Lembra, observa que quando a gente está chamando o construtor vazio do pai, a gente não precisa colocar o super. Por quê? Porque ele já faz essa chamada automaticamente. Só precisa chamar o super de um construtor em específico quando a gente estiver fazendo um construtor que tenha parâmetros. Public, vendedor. Aí vai ter string, nome, string, telefone, string, matrícula. E aí nós vamos fazer a chamada super passando o nome e telefone. Além disso, nós vamos passar this.matrícula igual a matrícula. Dessa forma, a gente tem o construtor completo aí. Além disso, vamos criar o getter e setter. Inserir código getter e setter. E o toString. Public void toString. Que aí a gente vai chamar return super toString, né, que é o da minha classe pai, mais um /n, mais os atributos desse caso. Matrícula, dois pontos, mais this.matrícula. Opa, esse método aqui tem de ser string, né? Ele tem de retornar uma string, senão não vai dar certo. Ok? Se eu vier aqui agora e depois disso aqui eu vier e criar um vendedor, v igual a new vendedor, aí vamos supor o nome aqui vai ser vendedor, o telefone, tá? CPF, tal. E aí eu posso vir aqui, ao invés de mandar o meu cliente, eu posso vir aqui e mandar o meu vendedor com sucesso. E o mais importante, a herança, a gente consegue vir aqui e implementar essas classes aqui. E aí, qual que é a característica básica do polimorfismo? O polimorfismo está diretamente ligado à herança. Por quê? Porque tanto o cliente como o vendedor, eles podem se comportar como duas classes ao mesmo tempo. Como assim? Observa aqui comigo. O meu cliente, ele ao mesmo tempo que ele tem todos os métodos de cliente, ele também tem um método de todos os métodos de pessoa. Então imagina o seguinte, se a gente tivesse aqui uma função que exigisse que eu passasse uma pessoa ao invés de um cliente, exigisse que eu passasse um objeto da classe pessoa, esse cliente iria servir, porque ele tem todos os métodos e atributos da classe pessoa. Da mesma forma o vendedor. Então, se eu vier aqui, por exemplo, só para mostrar para vocês, se eu criar aqui uma pessoa P igual ao cliente, eu consigo vir aqui e fazer essa definição, mesmo que o cliente não seja da classe pessoa. Por quê? Porque a minha pessoa P, o cliente é uma subclasse da classe pessoa. E se eu vier aqui e mandar o P to string, observa que mesmo se eu pegasse e criasse uma pessoa, a gente não ia ter esse atributo do CPF. Mas como eu atribuí uma pessoa
como sendo um atributo cliente, ele vai vir aqui e vai mostrar o CPF aqui também. Então, esse cliente aqui ele pode assumir mais de uma forma, tanto a forma de cliente como a forma de pessoa. Por quê? Porque o cliente é uma subclasse e a pessoa é a superclasse. Da mesma forma, eu posso vir aqui e trocar o meu P pelo V, que é do vendedor. Se eu rodar, olha lá, eu não mudei qual a variável que eu estou imprimindo, mas ele vai imprimir agora a matrícula. Por quê? Porque o vendedor também é uma subclasse de pessoa, portanto, ele pode assumir tanto as características de vendedor quanto as características que pessoa necessita. Ok? Então, o polimorfismo é esse conceito de você ter uma mesma classe comportando em classes diferentes. Igual a gente viu aqui, tanto o cliente quanto o vendedor podem se comportar como sendo uma pessoa. Ok, pessoal? Então, com isso a gente finaliza essa primeira parte aí dos módulos de orientação a objetos. Vocês vão ver que tem uma atividade lá, e aí na próxima aula a gente continua, a gente vai dar a entrada na parte de interface gráfica. Então, até a próxima!